Olá, estou aqui novamente para convidar vocês a fazer uma concentração. Hoje eu escolhi a sequência de Grigori Grabovoi, do livro de normalização psicológica, a sequência para potencial. 5, 1, 4, 7, 1, 6, 3, 1, 9, 1, 4. Que potencial? Qualquer potencial. Se você deseja desenvolver o seu potencial de qualquer forma, você utiliza essa sequência numérica. Por exemplo, essa flor que aparece na imagem, quando ela era um botão, ela tinha o potencial de ser a flor que agora ela aparenta já ser. E ela tem o potencial, né, porque dentro dela ela tem um pólen, ela tem um potencial de gerar novas flores, novas plantas que darão novas flores, o potencial da vida. Nós também temos isso, nós temos vários potenciais, nós temos o potencial é, profissional, que nós podemos desenvolver, o potencial espiritual, que nós devemos desenvolver, potencial de criar vida, todo tipo de potencial. Então, vamos normalizar agora para nós todos os nossos potenciais e pensar naquele que desejamos realizar agora. Pode ser realizar o potencial de saúde perfeita, o potencial de compreensão dos ensinamentos de Grigori Grabovoi. Vamos pensar nessa sequência, porque todas as sequências de Grigori Grabovoi traz em si a luz da harmonia, a luz da norma do Criador. Então, 5, 1, 4, 7, 1, 6, 3, 1, 9, 1, 4. E vamos agora com essa explicação, com esse pensamento de desenvolvimento dos nossos potenciais, né? Desenvolvimento eterno, tá? Eterno, sempre. Vamos pensar sempre no desenvolvimento eterno. Vamos agora prestar atenção ao trecho que eu selecionei da palestra do seminário de Grigori Grabovoi, pensando nesse desenvolvimento do nosso potencial, todos os nossos potenciais de forma eterna. Deus criou o homem de tal maneira que, quando o primeiro homem apareceu, mais pessoas nasceram. Ao mesmo tempo, Deus está sempre lá. Ele participa de todos os processos e o nível contínuo de transmissão é o nível celular, ou seja, na célula. Verifica-se que ele sempre existe lá, em qualquer ser humano que acabou de ser concebido. Então, o Grigori Grabovoi diz que Deus está em cada célula do nosso corpo, porque ele criou e colocou uma parte dele dentro de cada elemento do mundo. Então, nós temos Deus dentro do nosso corpo, em cada uma das nossas células. Quando ele nasceu, então, já tinha contato com Deus desde o nível primário da organização humana. Consequentemente, se começarmos a procurar esse nível com lógica, começamos a pensar corretamente. Se começarmos a pensar que nós estamos em contato com Deus desde o nível da nossa organização primária, não apenas da nossa concepção, antes, quando Deus formou todos os seres humanos, já tinha uma parte de Deus que já estava conosco. Preste atenção ao fato de que o pensamento correto é realmente o nível que mencionei, o nível de organização humana a partir do seu nível inicial de criação por Deus. E você sente isso com todo o seu corpo. O corpo interior está se estendendo em direção a Deus. Vamos sentir isso através de nossa célula, né? Que o nosso corpo está se estendendo em direção ao Criador. Né? E quando você vê essas construções de conexão, você também tem o pensamento certo. Em outras palavras, no mundo é muito importante ter o pensamento certo, ser capaz de se orientar corretamente
Esta é uma das tecnologias do pensamento correto, que é pensar que está sempre em contato com Deus, né? Mas o pensamento correto é, em geral, saúde normal. Então, o seu pensamento, o pensamento correto de um ser humano é ter a saúde normal. Normal quer dizer perfeita, de acordo com a norma do Criador. Quando ele fala normal, é que é de acordo com a norma do Criador. E a norma do Criador é a perfeição, é a harmonia. Se você está ocupado e não tem tempo para se dedicar à sua própria saúde, algo como o desenvolvimento contínuo, então você se move, pelo menos, para a estrutura do pensamento correto. Correto do ponto de vista da interação com o mundo, na estrutura do desenvolvimento eterno. Assim que você se distrai da magnitude do desenvolvimento eterno, você começa a mudar para sistemas periféricos de controle, de pesquisa, por assim dizer. E o pensamento não se materializa, né? Quando você desvia o seu pensamento do desenvolvimento eterno, o seu pensamento não se materializa. Então, você tem que sempre pensar no desenvolvimento eterno do mundo, né? Portanto, uma das características do pensamento correto é o pensamento concentrado. Nisso, estou falando apenas do pensamento como tal. Ou seja, não estou falando sobre o que uma pessoa faz corretamente, ou se ela pensa em termos de forma, ou se pensa correta ou incorretamente em termos de objetivos. Estou falando em princípio, pensamento correto, em termos da tecnologia de contato com o Criador, isto é, com o Deus único, com aquele que originalmente criou o homem particular. Ele está falando do pensamento correto como um todo, como levando todo mundo ao desenvolvimento eterno. Ele não está querendo estipular como você deve desenvolver os seus objetivos na sua vida privada, desde que você pense que o seu objetivo na sua vida pessoal está em conjunto com o desenvolvimento eterno do mundo. Esse é o pensamento correto, de acordo com o que Deus originalmente criou. Se considerarmos, supormos a interação, por exemplo, de uma planta e Deus, então verifica-se que a estrutura correlacionada com o conceito de pensamento correto ou exato para um ser humano, para uma planta, será, na verdade, o desenvolvimento do corpo humano, isto é, sua vida normal. Você sempre pensa no desenvolvimento do ser humano como a vida normal e a planta vai junto nesse desenvolvimento. Preste atenção ao fato de que todas as plantas que estão localizadas em uma área cultivada perto de um ser humano geralmente crescem de acordo com as leis que um ser humano segue, segundo as quais um ser humano permite que outras pessoas colham suas colheitas ou as colha ele mesmo. Em outras palavras, as plantas cultivadas são destinadas ao homem, ou criam oxigênio principalmente, e assim por diante. Quer dizer, elas colaboram no eterno desenvolvimento do ser humano. E para colaborar com eles, no desenvolvimento eterno deles, elas também são eternas. Em outras palavras, se quisermos ver como a gestão vai, por exemplo, de um ser humano para uma planta, temos que de uma planta para um ser humano, em primeiro lugar, você vê o nível de ajuda no desenvolvimento humano. Assim, nossa posição, considerando o fenômeno do mundo do ponto de vista de seu desenvolvimento infinito, devemos entender que esse fenômeno precisa, em primeiro lugar, de nossa ajuda, ou seja, devemos proteger a ecologia, ou seja, criar o desenvolvimento do mundo vegetal, e esses sistemas nos ajudam. Então, se você protege o que ele fala no pensamento, que a ecologia também deve ser eterna em conjunto com o ser humano. Então, para que o ser humano seja eterno, a vida vegetal também se torna eterna. São os sistemas que nos ajudam ao nosso eterno desenvolvimento.
Esse é o elemento mais simples do tratamento. Considera a estrutura do desenvolvimento do homem e de Deus ao mesmo tempo em relação a uma planta. Ou seja, o homem e Deus resolvem algum problema comum, por exemplo, a segurança ecológica da área, onde não há apenas plantas. E, ao mesmo tempo, você considera o próximo nível, que as plantas têm a estrutura do mesmo desenvolvimento infinito que o corpo físico do Deus único. Então, você vê que o homem já é normal apenas porque a planta também visa o desenvolvimento eterno. Então, você vê que a planta também possui uma parte de Deus, porque Deus se espalha para todos os elementos da realidade, a planta também possui uma parte de Deus. Então, ela também visa o desenvolvimento eterno dela e de todos os outros sistemas, né? Consequentemente, a conclusão é muito simples. Assim que direcionamos qualquer objeto de informação, o objeto é considerado vivo, do ponto de vista da lógica humana, para se desenvolver em uma direção infinita. O próprio ser humano já está no nível do desenvolvimento infinito. Quando você enxerga que todos os elementos vivos se desenvolvem em uma direção infinita, você também se torna infinito. Consequentemente, no mundo, uma das leis fundamentais do mundo é que tudo é organizado de tal forma que quanto mais elementos têm desenvolvimento eterno, mais o próprio homem está no ambiente eterno. E acontece que, se você criou todos os elementos do mundo eternos, então o homem é naturalmente eterno. Se tudo que você criar é eterno, você também se torna eterno. Ou seja, a diferença entre Deus e o homem, nesse caso, é que Deus é inicialmente eterno sempre. E o homem é eterno quando toda a estrutura é eterna. Então, Deus independe de qualquer coisa, ele é eterno. Nós temos que enxergar o mundo como eterno, todas as estruturas do mundo, os elementos do mundo, para que nós também sejamos eternos. A nossa eternidade é relativa, a de Deus é absoluta. Então, faça o seguinte controle, quer dizer, a gestão, a pilotagem. Pegue todos os fenômenos do mundo que existem em sua percepção ou em geral, todos os fenômenos externos e tente certificar-se de que todos os fenômenos do mundo sejam realmente direcionados para a solução de suas tarefas. Então, vamos fazer isso, praticar do jeito que ele está sugerindo. A sequência do potencial que eu coloquei no início serve para isso, para nós vermos que todos os elementos do mundo têm potencial de eternidade, o potencial de desenvolvimento eterno. Vamos enxergar esse potencial em todos os elementos do mundo, direcioná-los para que cumpram esse potencial para a solução de suas tarefas, das nossas tarefas. Tente trabalhar de tal maneira que você entenda os fenômenos externos do mundo, como os fenômenos externos do mundo reagem a você. Tente entender o processo. Qualquer processo deve ser entendido. E meus ensinamentos sobre o mundo, em meus ensinamentos sobre o mundo, há o princípio de declarar qualquer informação externa, ou seja, não pode haver informação como algo do nada. Quando você cuida do mundo inteiro, você controla todas as informações do mundo. Então, quando você faz essa gestão, essa pilotagem, você pensa em todos os elementos do mundo. Sempre há informação, não existe o vazio nos ensinamentos de Grigori Grabovoi, porque até no vazio tem informação. Então, você tenta controlar todas as informações do mundo, tudo. E o mais importante, tente trabalhar produtivamente, isto é, deixe que todos os fenômenos do mundo resolvam seus problemas.
Então, direcione todos os fenômenos do mundo para a solução de seus próprios problemas. Você deve ver que está trabalhando produtivamente e com resultado agora. A solução de cada evento, de cada problema se dá, aparece e se materializa agora. Tente ver isso em seu pensamento. Se ao gerenciar os fenômenos do mundo não fixarmos o resultado exato, a gestão se torna insustentável. O resultado deve ser claro, então você tem que ver claramente a harmonia e a norma do Criador com o desenvolvimento eterno. Agora, tente chegar a uma estrutura de compreensão do resultado, isto é, o que você entende por resultado. Chego ao resultado lentamente, é a compreensão do resultado. Você gerencia primeiro, não se distrai com o resultado. Alcança o resultado e a compreensão do resultado vem depois. Compreensão, o que inclui, além de sua gestão, o que mais o resultado inclui, porque o mundo está organizado de tal forma que primeiro ocorre um fenômeno do mundo, depois se desenvolve e algumas ações de pesquisa ocorrem, haja simplesmente por analogia. Afinal, primeiro há o mundo, ou seja, primeiro há o resultado, e depois é considerada a estrutura da compreensão do mundo, ou seja, a compreensão do resultado. O processo é muito simples, basta trabalhar por analogia. Então, quando você trabalha, você primeiro vê aquela imagem perfeita do mundo harmonioso. Você primeiro vê isso na sua e o desenvolvimento eterno acontecendo. E depois você vai compreender por que isso aconteceu. Agora, quando você passa por níveis como o nível de compreensão do resultado, verifica-se que no sistema de compreensão está destacando o nível de contato, que foi inicialmente dado a você pelo próprio Deus, sobre a interação com o mundo, sobre sua estrutura de verdadeira compreensão. O que é o mundo do ponto de vista de Deus, como Deus quer que você veja o mundo. Como Ele quer que você veja o mundo? Esse é o nível. Agora mostrei esse mesmo nível. Assim que você olha para esse nível, imediatamente fica claro, porque esta ou aquela ação, certo? Por exemplo, um certo estado doentio do corpo em algo é dado porque algumas ações são distorcidas. Em outras palavras, o mundo se torna transparente para alcançar a transparência do mundo. Assim que você alcança a transparência do mundo, você começa a ver efeito e causa. Isto é, você começa a ver que, em princípio, um dos postulados, não há efeito e causa, há apenas Deus trabalhando nesse tempo e lugar. E sua tarefa é contribuir, cooperar, realmente buscando, encontrando a liberdade de sua própria personalidade. Quando você encontra neste lugar, obtém um controle harmonioso e universal, que, aliás, imediatamente se torna útil para todos. Todo mundo começa a ter sua experiência criativa. Ele quis dizer com efeito e causa. Quando você começa a trabalhar, como ele falou aqui, com a essência do Criador, com o que a sua percepção, através do contato com o Criador, você elimina esse efeito e causa, né? Se existe uma doença e existe a causa, você elimina isso. Elimina isso. Com Deus, com o Criador, não existe isso. Você vai diretamente para o resultado, que é a harmonia, que é a norma do Criador, que é o desenvolvimento eterno. Você elimina isso, tanto o efeito quanto a causa. Você ilumina tudo com a luz do próprio Criador, a sua própria luz, a luz da sua alma, que está em contato direto com o Criador.
Aí você elimina o efeito, elimina a causa e realiza apenas a harmonia e desenvolvimento eterno para você e para todos os elementos do mundo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço, mas não vejo vocês fazerem isso, mas se vocês gostarem, curtam e compartilhem. E até o próximo vídeo.